deixa aí, né? Para dar boas vibrações para nós. Com certeza. Olá, sou a jornalista Rosa Diniz e falo aqui com Márcia Ferreira. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Bom, obrigada por estar aqui conosco. A Márcia, ela é psicóloga e astróloga, com extensão em psicanálise e psicologia analítica. Ela aplica a psicologia analítica de Jung. Então, Márcia, fala um pouco para a gente desse seu trabalho. Eu fiquei bem curiosa e acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também. Sim, eu realmente, a minha paixão é essa união, né, dos dois saberes, né? Eu acho que a psicologia, a psicanálise, a psicologia analítica nos dá uma compreensão do ser humano que é incrível, e a astrologia, ela é uma ferramenta que nos permite ver tanto as problemáticas, as questões a nível individual, como também os momentos que a humanidade está passando, né? Como esse, por exemplo. Então, eu sempre brinco, assim, eu falo, para mim, a astrologia não é uma questão de acreditar. Se fosse uma coisa de acreditar, não seria a minha praia, sabe? Eu acho que quando a gente começa a adentrar o estudo, eu vejo que acontece isso com os meus alunos, a gente fica absolutamente apaixonado, porque você consegue ter uma compreensão maior sobre tudo, né? E nessa teia cósmica aí que nós estamos inseridos, né? E então aquilo faz um sentido mais profundo para você, que vai muito além de crença, né? Eu bato nessa tecla com os meus alunos, eu falo, eu não quero que vocês acreditem, quero que vocês questionem, né? Que vocês compreendam, né? Que é uma coisa que vai bem além, tá? E eu vejo daí na astrologia essa possibilidade desse grande relógio cósmico, né? E que ela nos dá os timings das coisas e os ciclos que se repetem ao longo da história. Então, isso é fantástico, porque se você podendo ter uma ferramenta que te dá essa possibilidade de compreensão do ciclo da história e do momento da história que você está inserido, é realmente incrível, porque você tanto tem a possibilidade de compreender melhor esse timing, né, o tempo das coisas, como também perceber que tem o pós-crise, né, pós-momentos da história, tanto a nível individual como a nível coletivo, né? Então, que se a humanidade já passou por outras crises e sobreviveu, que a gente também agora está vivendo um momento da história, como a gente estudou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tudo, agora nós estamos vivendo um momento que na história vamos falar 20, 30, 50 anos sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Mas se você tem a possibilidade de compreender e ter esse olhar mais distanciado, que isso já aconteceu antes e já passou, e como no ano passado, eu até falei, a vida é sempre mais forte, né? Mas é tudo o que nós vamos conversar aí, tá? Então, assim, estou explicando o porquê da minha paixão, porquê que complementa para mim a psicologia e esse olhar para o ser humano com vários saberes, né? Aí, no caso assim, de Jung, ele trabalha os arquétipos. E o que são os arquétipos? Fala um pouco para a gente poder introduzir a nossa conversa. Sim, sim. Então, a gente pode pensar que são essas matrizes arcaicas, né? Arquetipos. Arque, de arcaicos, tipos, né? De tipos, matrizes, formas, né? Que nós trazemos no nosso inconsciente coletivo esses arquétipos, todos nós, né? Se você separar uma pessoa, distanciar
da humanidade, né, prender numa ilha isoladamente, ela vai reproduzir esses arquétipos, que são essas matrizes comuns a toda a humanidade, né? Então, essas heranças psíquicas, né? Então, por exemplo, na astrologia, a gente vê essa possibilidade dessa linguagem arquetípica ali, né, no mapa, tá? Então, nós trazemos isso dentro de nós. E nós preenchemos esses arquétipos com as nossas vivências individualizadas. Quer dizer, todo mundo tem um arquétipo, digamos, do céu, da terra, mas você, de Deus, ou Alá, ou que seja, tá? Mas do inferno, de mãe, né? Do arquétipo do herói. E nós, então, vivenciamos e isso atualizamos na nossa vida psíquica com os personagens, aí, com as nossas vivências, né? E é isso que acontece na leitura de mapa, né? Então, traz aquela linguagem simbólica arquetípica e aí a gente vivencia individualmente o que é comum também a toda a humanidade, mas de uma forma individualizada, única. Tá? Então, o arquétipo de mãe, por exemplo. Uhum. Como é que é o arquétipo de mãe? Então, você traz já esse conhecimento, digamos, da humanidade ancestral, do que é ter uma mãe, né? Do que é essa figura que não é possível nascer sem uma mãe, né? Então, a gente traz isso. Quando você vai se tornar mãe, ou enfim, você atualiza isso, como que vivenciar esse arquétipo mesmo, né? Como que poder expressar aquilo que você já tem até um conhecimento, ou um condicionamento, mas da tua maneira individualizada, né? Então, tudo isso é muito interessante, assim, que o Freud quebrou um super paradigma na história quando ele falou do inconsciente, né? Consciente individual. E depois veio o Jung e falou do inconsciente coletivo e dos arquétipos, que, na verdade, vem ali das ideias de Platão e tal. Então, é muito bonito isso, né? A gente vê todo esse caminhar aí, né? Do conhecimento. Então, vamos ao nosso assunto. Como é que você explica esse momento em que vive o mundo? Quer dizer, a gente está tentando entender, né? Claro. Então, como eu falei, se você tem essa possibilidade desse conhecimento, dessa ferramenta, né? Eu sei que às vezes a gente fala assim a palavra astrologia e o pessoal, assim, a academia até arrepia, né? Porque confunde-se muito com entretenimento, com um monte de coisas, né? Mas, quando a gente começa, então, a adentrar, como eu falei, conhecer melhor essa linguagem arquetípica, a gente vai ver quanto sentido que faz. Então, por exemplo, eu vou apresentar os personagens de hoje. Nós estamos, desde 2019, vivendo um ciclo de uma conjunção de Saturno e Plutão. Começou daí a história atual. Então, o ano passado, nós falamos muito disso, né? Eu imagino até que você tenha visto uma das palestras, quando você chegou até mim, que tinha esse título. Acho que foi mais ou menos maio do ano passado. O que está acontecendo no mundo? Não sei se foi coincidência, mas eu dei uma palestra com esse título. Porque, então, eu e os colegas... Foi realmente isso. Eu e os colegas... Foi realmente a partir da sua palestra. Então, a gente já vem falando muito, né? Porque 2020 é um marco mesmo, tá? Desse ciclo. Então, falando assim muito sucintamente, se a gente pensar assim, Saturno,
ele simboliza esse arquétipo, né? Então, ele simboliza as estruturas, tá? Tudo que é um mundo, digamos, material, falando muito sucintamente. E Plutão, a gente pode fazer uma analogia com o Hades, da mitologia grega, né? Uma analogia muito próxima, que é o deus da morte, tá? Então, você traduzindo isso, nós estamos como que desconstruindo, nesse momento, as estruturas existentes do mundo, como veio vindo até esse momento, como a gente conhece, né? Eu lembro quando eu vi aquele fogo lá na Catedral de Notre Dame, eu falei, meu Deus, assim, mas é muito simbólico isso, porque né, Notre Dame é um ícone, não só da França, como da civilização ocidental também, né? Então, quer dizer, se a gente pensar nessa desconstrução dessas estruturas, elas já aconteceram em outros momentos da história. Entendeu? Então, eu vou dar esse histórico já, tá? Então, a gente está vivendo tanto um luto, porque toda vez que está morrendo alguma coisa, é uma vivência de luto, né? De perdas, e as vivências de luto não são fáceis, nunca, né? E também é uma perspectiva, é um nascimento ao mesmo tempo para o futuro, para o próximo momento que vai nascer, né? E que acena aí com muitas outras possibilidades. Mas no momento, é um momento de crise, que aciona medos, inseguranças, sensação de ameaças, né? Essa conjunção, ela tem a ver com uma tendência recessiva em termos coletivos, mundiais, uma tendência para autoritarismo, que já aconteceu em outros momentos da história, né? Tem uma força meio compulsiva de extremos, que o Plutão funciona muito assim no mapa, sabe? É sempre de tudo ou nada, sabe? Não tem uma razoabilidade, é sempre esses extremos que tem que matar ou morrer, sabe assim? Um negócio, assim, muito tenso, tá? Então, por exemplo, a gente individualmente já começou a vivenciar essas mortes. A gente já morreu, por exemplo, o estilo de vida que a gente tinha individualmente, né? Então, já se deu uma ruptura, né? Não é assim, mas... E uma quebra até da nossa onipotência, né? E um contato com a nossa fragilidade, com a nossa impotência agora, né? Que é esse luto. Então, não é uma coisa assim, eu vou pegar meu carro, eu vou sair, eu vou para cá e para lá, eu vou viajar, eu vou, né? Aí, nessas horas, a gente vê como a gente é frágil, né? A gente acha onipotentemente, né, que a gente tem toda essa administração da vida, do mundo, né? E agora esse momento está colocando a gente frente a frente com essa impotência e com essa fragilidade, né? Então, eu acho que teve um primeiro momento, logo que se deflagrou isso, começou em janeiro com a China e a gente aqui no Brasil, será que vai chegar aqui? Não vai chegar? Pode ir no carnaval? Não pode ir no carnaval? E daí começou, final de fevereiro, né? E aí, todos esses sentimentos de pânico, de solidão, de, né, esse contato com essa fragilidade, né? Agora, eu vejo, assim, depois de quase 3 meses, que nós já estamos num segundo momento, que, assim, é tanta repetição do horror, né, das mortes, dessa questão avassaladora, e a gente elabora as questões psíquicas muito em função de repetição também, né? É necessário que a gente possa repetir para elaborar os traumas, porque foi um over que pegou, né? Todo mundo, não teve rico, pobre, não tem raça, né? E agora é tanta notícia todo dia que se repete, que a gente está até, eu acho que elaborando, não quer dizer que esteja resolvendo, não é isso. Mas
a gente, eu acho que está também, eu acho que outra coisa que colocou a gente frente a frente é porque na nossa cabeça é sempre o outro que morre, né? Nunca é a gente que morre, não é verdade? Então, agora a gente vê que se sair, se você for lá fora e se expor, você pode morrer, né? Então, essa renúncia, essa onipotência, tudo isso faz parte desse ciclo. Mas falando dos ciclos agora, astrologicamente, eu vou falar primeiro de todo o lado ruim, tá bom, Rosa? Tá? Depois, tá depois tá eu vou falar, tá? Eu até fazer um parênteses aqui, eu gostei muito, até não ia falar no começo, mas já, né? Eu gostei muito do teu convite, achei você muito simpática e eu acho que essa função que você está fazendo é muito importante, porque isso que eu vou falar agora, desses ciclos astrológicos, a gente fala muito no meio, né, para as pessoas que gostam de astrologia e tudo, e não para o público. Eu acho que você está fazendo uma função aí de Hermes, né, do mensageiro da mitologia grega, que é espalhando conhecimento. Isso é muito bom, eu te agradeço, então, pelo... Bom, mas então... Então, desde 2019... está vindo esse ciclo aí do Saturno com Plutão, né? E na virada do ano já começou uma concentração planetária que é como assim, nossa, acho que parece que 6 planetas numa faixa do zodíaco ali de 30 graus, assim, uma loucura, porque daí entrou Júpiter na história agora em 2020. Então, o Barbot, que é esse astrólogo francês que escreveu aquele livro da psicanálise e astrologia, que ele morreu recentemente, né? Em 2011, ele falou sobre as palavras dele, acho que foram assim, a tempestade de 2020. Em 2011, ele já falou isso. Se o pessoal quiser pesquisar, tem o site dele, www.andrebarbot.com, tá? E ele já falava disso, de 2020, que seria o ano do índice desses ciclos mais baixo do século, tá? Você vê, então, quer dizer... Como é que ele detectou esse momento de 2020? O que levou a ele até essa conclusão? Então, por essa repetição, você vai ver, quando eu falar do histórico, já vai ficar muito claro, a repetição dos ciclos da história, né? E ele fez também um índice cíclico e chegou nessa curva mais baixa, que é 2020. Depois eu vou falar do lado bom, tá? Mas então, realmente, o fundo do poço, assim. Então, já agora, em 2020, a gente tem uns picos, né? Teve um pico em abril desse ciclo, porque daí chegou Júpiter nessa história que amplifica, que piora tudo, né? Eu vou voltar a falar do Barbot mais, já, tá? Que você vai ver que daí fica até mais claro. Então, tem uns picos. Tem um pico em junho, tem um pico em novembro, e de setembro até novembro também tem um outro acionamento lá, por causa do Marte, que vai fazer uma quadratura a essa turma aí, falando termo muito técnico, assim, mas... Ou seja, o que sobra de 2020? Então, nas palestras do ano passado, me lembro, quem teve na palestra, porque, né, várias pessoas foram, eu falei claramente, gente, 2020, senta e espera passar, porque não dá para suavizar. Calma que depois vai vir o lado bom, tá? Não vamos panicar. Então, então assim, tem vários picos ao longo desse ano que tá difícil, assim, a gente
falar, olha, então, assim, eu me lembro de uma pessoa que eu conversei em março, que nem é amiga minha, parente, nada, é uma pessoa de prestadora de serviço, era fim de março, e eu lembro que ela falou o seguinte, vamos ver aí mais essa semana aí, se tudo já passa e melhora e tal. Eu lembro que dentro de mim, eu até assim, dei risada, porque eu falei, essa realmente nunca estudou astrologia, porque esse eu achar que vai passar em uma semana, sabe? Agora, não é para a gente ficar mal com isso, porque é o que eu falei no começo, quando a gente tem uma compreensão, a gente consegue lidar melhor com as coisas e lidar também com as saídas das questões, tá? Então, não é que a gente vai entender... Me fala uma... A gente vai entender para poder... Me fala uma coisa. Pois não, pode falar. Pode falar. Esse ciclo, ele vai ser longo ou vai ser por um ano ou 6 meses? Como é que seria isto? Só para a gente se situar. Lógico, lógico. Então, assim, esse ano todo, nós ainda estamos com esse balé cósmico aí, e a gente vê essas correlações, né? Esses ciclos que se repetem. Até o final desse ano, isso vai acontecer, como eu falei, teve o pico, tem pico em junho, tem em setembro, né? Depois tem em novembro, quer dizer, fica difícil. Eu acho que é até bom também a consciência, para a gente não relaxar a guarda, e depois vir uma onda aí pior, porque na gripe espanhola aconteceu isso, parece que primeiro, lá para abril, maio, morreram 30, 40 soldados lá, né, que era a Primeira Guerra, e depois o pessoal relaxou e tudo, e veio uma coisa avassaladora em agosto, tá? Então, assim... E se diz, inclusive, Márcia, que na gripe espanhola morreram em torno de 100 milhões de pessoas naquela época, assim, imagina. Exatamente. Então, eu já vou chegar na parte melhor, tá? Eu só vou te falar um pouquinho do histórico, mas é bom para a gente poder... É bom a gente alertar para não relaxar, como você colocou. Eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente sabe, por exemplo, que nesse momento não tem vacina, não tem remédio, e que a única coisa é ficar em casa. E se a gente tem uma orientação da forma como você está dando, ela é preciosa. Eu acho isso extraordinário, que a gente pode levar, além do conhecimento, uma esperança. O que eu posso fazer? As pessoas estão tão perdidas que elas pensam assim, meu Deus, o que eu faço, né? E dessa forma eu acho interessante. Vamos continuar. Exatamente. Então, por exemplo, essa conjunção que eu estou falando começou em 2019, a gente começou a falar de tudo isso, ela aconteceu em 1914, quando estava começando a Primeira Grande Guerra, tá? Por exemplo, aconteceu a 2 graus de Câncer. Aconteceu o quê? Colapso de todos os sistemas da forma como eram conhecidos, né? Então, a gente, antes, você ficava meio assim, vai ser mais para o lado geofísico, vai ser mais para o lado da guerra, vai ser mais para o lado, a gente achava, né, que ia ser mais Oriente Médio, tudo isso, mas tem a mesma conotação, de uma conotação de morte, de coisas morrendo para poder abrir caminho para novas coisas. Eu não estou falando de morte de pessoas, estou falando de estruturas morrendo como elas estão vindo até hoje. Mas, olha, vou continuar. Em 1939, no início da Segunda Guerra, estes mesmos personagens estavam em aspecto também, numa quadratura. Morreram 70, 85 milhões de pessoas, tá? Em 1947, eles fizeram, pós-Segunda Guerra, fizeram de novo uma conjunção. O que estava acontecendo? A Europa estava destruída, né? A Guerra Fria dos Estados Unidos
com a Rússia, independização da Índia, do Império Britânico, assassinato do Gandhi, começou aquele negócio, ou era comunista, ou era capitalista, Coreia, né, uma é comunista, outra é capitalista, Israel, Palestina, né, enfim, todo esse clima. Depois, em 1982, teve de novo uma conjunção, teve a Guerra das Malvinas, que foi uma coisa menor, mas se deflagrou a AIDS, tá? E teve a Guerra do Irã-Iraque também, tá? Em 2001, eles fizeram um aspecto de oposição, que todos esses aspectos são similares, mas a conjunção é mais forte. A da Primeira Guerra é mais forte, a de 1982 e essa agora, de novo, que está em conjunção. Em 2001, eles fizeram um outro aspecto, que foi a queda das Torres Gêmeas, né? A ascensão do Talibã, do World Trade Center, tudo aquilo, tá? O clima de terrorismo, né? Tudo isso. Bem, agora entrou nesse caldeirão aí, mais esse personagem, que é Júpiter, que eu falei que vai ter esses picos ainda esse ano, né? E aí, o Barbot, voltando no Barbot, ele fez, então, até esse artigo dele chama você está aí em Paris, você vai entender, Aperçu sur les pandémies, né? Então, acho que observações sobre as pandemias e tal. E ele fala o seguinte, quando tem essa concentração, em 2011 ele falou, essa concentração de planetas, então teve a peste negra em 1347, né, dizimou 1/3 da população da Europa, em 1493, os marinheiros voltando lá, com Cristóvão Colombo, voltando daqui das Américas, levaram a sífilis para a Europa, né? Em 1576, a peste de Milão. Em 1665, a grande peste de Londres. Em 1918, 25 milhões de mortos, a gripe espanhola. Tá? Então, assim, nós estamos aí num momento histórico em que este ciclo se repete. Agora, vamos falar daqui, eu falei da morte, mas também do nascimento, né? O que acontece? Esta aglomeração e esta concentração, ela começa a se desfazer agora, mais no final do ano. E aí acontece um outro ciclo, que também se repete, mas que ele tem uma perspectiva futurística, Congelou ou caiu a sua conexão aí, Márcia? Oi, Márcia. Deu uma... Tá ok. Bom, a internet anda sobrecarregada, né? Agora, então, a partir de dezembro, começa a acontecer um novo ciclo, que aí são outros agora. É o Júpiter com Saturno, que nos últimos quase 200 anos, desde 1842, isso nunca aconteceu, o que vai começar a acontecer agora. Quer dizer, faz quase 200 anos que eles se encontram só em signos de terra. Tá? Então, todos esses anos, teve uma exceção, mas no big picture de quase 200 anos, e nos signos de terra, teve toda essa conotação, desde a Revolução Industrial lá, tá? Dessa época aí, que foi uma política mais materialista, mais capitalista, financeira, né? Teve a ascensão dos Estados Unidos, o deslocamento do campo para a cidade, né? Essa supremacia das nações, tá? Então, isso que preponderou até agora, que é o que a gente anda chamando, que foi a era do ter, tá? E que agora nós estamos começando a caminhar para a era do ser, porque eles vão se encontrar pela primeira vez, depois de quase 200 anos, em ar, no elemento ar, o que faz muita diferença. E este encontro em ar,
que vai se repetir um ciclo também, que vai até 2156, ele não se dava desde a passagem da Idade Média para o Renascentismo. Então, da Idade Média, lá da época das trevas, né, até o Renascentismo, em 1346 e tal, quando o homem passou a ser o centro do universo, com o seu conhecimento, com as descobertas, com o intelecto, né? O homem passou a ser muito mais valorizado, né? A gente estava ali na Idade Média. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Luiz Roberto Matos. Ele diz: primeiro, boa noite, Márcia. Você faria uma relação entre a Revolução Francesa e o momento atual, Saturno e Plutão em Capricórnio e Aquário? Você pode responder depois a pergunta dele, ele fica à vontade. Tá legal, tá bom. É meu amigo, né? Oi, Luiz, tudo bem? Então, vamos lá. Então, quer dizer... Agora, a gente pensa, e tem muita certeza disso, porque a história mostra, então não é, como eu falei, não é uma adivinhação, uma crença, né? Que nós estamos caminhando aí para um ciclo, esse ciclo de Saturno com Júpiter é um ciclo muito mais de desenvolvimento. Tá? Ele é mais frequente do que esses outros que eu falei, mas ele marca sempre situações de mais desenvolvimento. Então, o que todo mundo quer saber? Quando vai acabar? Quando que não sei o quê? Então, no final do ano, é claro que já está terminando esse fundo do poço. Com certeza, porque isso foi uma coisa de 2020. Eles não vão se encontrar mais. Inclusive, eles se encontraram em Terra, em Capricórnio. Nós estamos indo para esse novo ciclo que fazia 6 séculos que não acontecia e vai começar até 2156, como eu falei. Tá? E nós vamos ver nessa década, principalmente a partir, isso que eu vou falar agora, de 2023, um super progresso tecnológico. A gente não tem dúvida disso, porque entra em Aquário. E Aquário é muito essa coisa toda da tecnologia e tal. Então, tudo isso que a gente já viu do self-driving, né, o carro que anda sozinho, né, a inteligência artificial que está vindo com tudo, e essas casas que são feitas em 3D, né, casa mesmo, né, a gente vê os drones hoje em dia, mas vai ter os drones que nem nos Jetsons, quem é dessa época dos Jetsons, que vão ser veículos mesmo. Vai ser comum, entendeu? Então, assim, até o Elon Musk, né, que ele fala que essa inteligência artificial vai nos tornar macacos, né, chimpanzés de novo, porque vai tomar tanto conta, e aí a gente vai ter que tomar até cuidado com essa outra esfera aí tão tecnológica. Mas, então, no final desse ano, está se encerrando esse ciclo pesadíssimo que aconteceu nas guerras, e essa conglomeração de planetas que aconteceu, que se repetiu nas pandemias, né, ao longo da história. Agora, 2021, como é que vai ser? Vai ser tudo jóia, tudo uma maravilha? Haja visto o que aconteceu nas guerras, que teve que ter uma reconstrução depois. Então, é claro que 2021 não vai ser mais como 2020, claro que não. Né? Provavelmente vão ter os remédios e vai ter vacina, é claro, né? Mas ainda vai ter o rescaldo, né, de tudo isso, acho que principalmente na esfera econômica, mas já não tão pesado como agora, né? E aí vão vindo, então, uma reconstrução para ir entrando nessa ascensão, porque não é... Nós estamos falando de astrologia, a gente nunca fala, olha, dia 1º de agosto acontece tal coisa. São ciclos, né, que vão acontecendo, tá? Então, eu acho que a perspectiva, apesar da dor de agora e da dificuldade,
é muito, muito boa, muito, muito positiva, né? Porque, como eu falei numa das palestras no ano passado, a vida sempre foi mais forte. Tá aí a história para nos mostrar, né? Então, se a gente pensar até em termos do budismo, na questão da impermanência, que nada é permanente, nada é fixo, né? Que isso tudo vai passar, e claro que vai passar, e também o quanto na nossa sociedade a gente sempre negou a morte, a gente não fala da morte, é como se a gente vivesse jovem até 90 anos, essa negação, e agora ela está frente a frente com a gente. Então, para a gente aprender muita coisa, né? O budismo fala, você tem que falar da morte para você poder viver melhor a vida agora. Você tem que se preparar para ela, porque ela faz parte, né, da vida. Então, os ciclos da história mostram isso, né? A gente tem que ter essa consciência e ter a força para poder atravessar isso e para superar, né? Por exemplo, se a gente sucumbir, né, como Freud fala, né, instinto de vida e instinto de morte, você pode atravessar essa fase agora com mais instinto de vida, fazendo coisas proativas para o teu bem-estar e para o bem-estar social, coletivo, ou você pode ir para o lado do instinto de morte, de sucumbir e negar, eu acho que é uma dessas formas, né? Ou, enfim, se fazer um mal ou não colaborar para a coletividade, porque quando passa para esse ar e para o aquário, a gente já está falando de uma coisa muito mais social. Não adianta querer o ter, eu vou ter sozinho. É uma transposição da era do ter para a era do ser. Todo mundo tem falado muito isso em astrologia. Você não faz mais nada sozinho, né? É coletivo, você tem que ajudar, você tem que... Então, se a gente conseguir aproveitar essa crise, né, o ideograma lá chinês, que crise também significa oportunidade, né? E mergulhar no simbolismo de Plutão, já vou encerrar enfim, no simbolismo de Plutão. Qual que é o simbolismo de Plutão? É o deus da morte, das profundezas, do inconsciente, de tudo que é mais profundo. Eu acho que é momento da gente mergulhar nesse simbolismo, justamente, que está aí no céu, e pensar assim, será que nós vamos ficar repetindo padrões nessa coisa até meio transgeracional, que quando você não simboliza e não incorpora alguma coisa, né, a tendência é repetir. Isso nas famílias, na sociedade, né? Então, a astrologia é o relógio cósmico que te aponta para a situação toda, e você está imerso nesse momento. Mas existe o livre-arbítrio, que você pode agir em relação a isso, né? De incorporar, de trabalhar dentro de você. O que eu posso me modificar? Que Plutão tem a ver com transformação. Como que eu... Sabe, a gente não está muito em casa agora, então as questões do inconsciente, deixar vir, trabalhar, mergulhar nisso, como que eu posso ser uma pessoa melhor, como que eu posso ajudar nesse momento, na coletividade? Você está fazendo, como diz o Jung, de boa vontade o que é para ser feito, né? Porque essa coisa ruim que todo mundo já estava sentindo faz tempo, bem-vindo, né? Com falta de ar. Estava pesado, né? Um estado de anomia, né? Que assim, sem normas, né? Sem uma certa sociopatia, já vem vindo. Então, acho que isso tem que mudar. Assim, eu acho um ponto interessante que a própria Terra teve a oportunidade de respirar e se reformular. E que as pessoas podem chegar nesse momento que a gente pode parar e dar um tempo para a Terra, para que a Terra se renove, para que ela possa respirar. Essa aí seria uma sincronicidade? Sim. Seria isso, uma...
A coisa mais difícil que existe, ainda mais para o paradigma científico, é você explicar a astrologia, né? Você não consegue, porque ela não se encaixa em causa e efeito, né? Não adianta, você tenta explicar por causa e efeito, não é. É um outro entendimento, muito mais para o lado da sincronicidade, né, desses eventos, que tem uma sinalização que o micro, que somos nós, o microcosmos, ele reflete o macrocosmos, né? Então, se você pegar no átomo, na micropartícula, ela traz a informação, se você quiser ir pelo lado da física quântica, ela traz a informação do macro. Então, mais ou menos, é como se, mais ou menos assim, se no nosso mapa, que é o microcosmos, viesse essa informação do céu. É mais ou menos por aí que a gente entende. Então, se você está olhando para o macro, você está olhando para o micro também, que tudo que nasceu naquele momento, naquele minuto, naquele lugar, tem essa correspondência no macro. Entendeu? Entendi. Então, não é uma crendice, né? Não é uma crendice, não é bruxinha viajando na vassourinha. Aí, no caso do Brasil, você acha que nós estamos, no Brasil, vivendo um inferno astral? Ou não cabe aqui? É interessante você trazer esse termo do inferno astral, porque, assim, popularmente, esse negócio que se chama de inferno astral acontece 30 dias antes do aniversário, né? E se a gente olha no mapa, realmente é a casa 12, que aqui antecede o renascimento, o nascimento novo naquele ano, porque cada vez que você faz aniversário, tem esse simbolismo para a astrologia, que é um novo ciclo, né? Um renascimento. Então, tudo que vem na casa 12 é como se fosse, falando assim, uma analogia, o pré-nascimento, o que está no útero, o que está ali muito soterrado, no inconsciente, o que ainda não é a vida, né, egóica, né, o que nasce, tá? Então, é sempre uma área do mapa que é tida como mais complicada. Então, agora, no Brasil, no mapa do Brasil, essa turma toda que eu falei, aí, esses personagens, Saturno, Plutão e Júpiter, estão na casa 12 do Brasil, neste setor do inferno astral, aí, desse inconsciente, que se você não traz a consciência e não traz a luz a essas energias, elas ficam pulsando com uma força sem controle, né? Então, está exatamente na casa 12 do Brasil. E tem várias coisas que estão acontecendo no mapa do Brasil. O Quirón, que se repete há 50 anos, está agora fazendo... O Quirón é aquele da mitologia do arquétipo, do curador ferido, aquele arquétipo, né? Então, resumindo, ele mexe com as nossas dores, com as nossas feridas, tá? A cada 50 anos, ele volta para o mesmo ponto que ele estava, e ele está exatamente fazendo uma conjunção com o Quirón do Brasil, com a dor do Brasil. Já vem vindo isso, né? E, quer ver, em 2021, que é o que todo mundo quer saber, né? A perspectiva, deixa eu ver aqui, ele faz, mas já começa, nada, como eu falei, assim como esses outros ciclos, o ciclo do Quirón no Brasil também não vai ser mais tão terrível em 2021, mas faz uns 2 contatos, se não me engano, abril e outubro, tá? E depois faz um outro contato em janeiro de 2022, é o último, acabou, né? Aí tem também o Saturno. Quer dizer, eu não acho que está fácil para o Brasil no momento, e a gente vinha vindo de uma oposição aí de anos do Netuno com o Sol do Brasil. E uma das expressões do Netuno é uma névoa, uma confusão que ninguém se entende, que, sabe, é uma loucura geral, já vinha vindo aí.
sabe? E agora ainda estão o Urano acionando, tem um aspecto muito tenso no Brasil, que é uma oposição do Marte com Saturno, e o Urano está acionando isso, e o Marte está na casa 1 do Brasil. Então, ficar falando astrologuês também acho que é cansativo para um público que não é da astrologia. Mas eu diria que tem vários indícios, realmente, que está essa fase mais difícil. Agora, ainda 2021 difícil? Eu acho que sim, mas menos do que agora. Márcia, e como é que é feito isso? É pela data do descobrimento? É pela data da independência? Da independência. Como é que é? Qual é o parâmetro? Da independência. Como é que é? Em geral, é mais o mapa da independência, porque quando nasce a nação, né? Como que é a astrologia? É o minuto que o bebê dá a primeira respiração no mundo, né? Que, como dizem os orientais, o prana desce a matéria, a energia vital desce e a vida se faz naquele corpo, né? Então, o mapa da independência é quando nasce a nação, né? Entendi. Bom, que conselho, o que você diria para nós brasileiros nesse momento? O que você orientaria enquanto psicóloga, enquanto astróloga? Que tipo de conduta a gente deve ter nesse momento? Ter pensamento positivo? Agir? Como é que a gente faz? Eu acho que a gente sob tem a sua perspectiva. A primeira coisa, você pode fazer uma transposição de como você resolve os conflitos individuais para o coletivo. Quando você... a primeira coisa é aceitar, sabe, Rosa? É o primeiro passo para qualquer coisa, é você olhar para isso, olhar para a ferida desse Quiron agora, do mapa do Brasil. Se você não olha para isso, a tendência, como eu falei, vai se repetindo, de uma matéria, assim, eu diria, in natura, uma coisa bruta, que você não transcende, que você não faz a digestão, que você... Então, esse momento, a primeira coisa é você aceitar, é você mergulhar nos simbolismos que estão sendo vivenciados, assim, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, assim, por amor, né, é o simbolismo de Plutão, é o deus das profundezas, do Hades, da morte, da transformação. Nós vamos ignorar isso, digamos, entre aspas, o que o cosmos está sinalizando, ou nós vamos aceitar e mergulhar nessas mortes de estruturas antigas e nos transformarmos individualmente enquanto coletividade, né? Porque também tem uma coisa muito interessante, toda essa concentração de planetas por signos, está se dando no signo de Capricórnio. E o signo de Capricórnio, ele tem uma analogia com o pai. Fica complicado explicar todo esse caminho agora. Então, é como se essas mortes estivessem se dando nesse arquétipo dessa paternidade. Como a gente entende na psicanálise, a paternidade tem a ver com as leis, né? As leis não no sentido moral, né? As leis que regem uma sociedade, né? As leis que você tem que renunciar ao incesto, aceitar o incesto lá do complexo de Édipo, enfim, para você aceitar o limite, a frustração, a lei, né? Então, esse Plutão agora em Capricórnio tem muito essa conotação dessa anomia que eu falei, de um estado que vem vindo já, uma coisa que ninguém se entende, ninguém respeita, é uma coisa narcísica, né? De uma falta de lei. E as pessoas se perdem, não lei repressora, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, né? Mas de um respeito... Quando você respeita uma lei, você respeita o outro, você considera o outro, né? Você inclui o outro.
é mais ou menos por aí. Quando você está numa esfera narcísica, não existe espaço para o outro, né? Existe só uma sociopatia, uma arrogância. Então, eu acho que é um momento, é isso que eu falei, agora entra o livre-arbítrio. O que a situação está aí, né? Até o cosmos está mostrando para a gente, nos ajuda a compreender, né? O que nós vamos fazer com isso, individualmente e coletivamente? Nós podemos ir... Aí que está. Eu já conversei com colegas, assim, tem os otimistas que acham que vai haver uma transformação. Eu me incluo nisso, porque eu acho que agora está pegando tão profundo, porque pegou no mundo inteiro, não tem rico, não tem pobre, não tem raça, não tem... né? Então, eu sou desse lado, que eu acho que vai calar tão fundo, né? Se você não perdeu pessoas da tua família, o teu vizinho perdeu, quer dizer, é a questão econômica, é a questão que eu acho que vai haver uma mudança. E o que aponta esse outro ciclo é uma mudança muito mais futurista, né? Então, a gente tem que ter... Agora, achar que nem... Falei brincando, aquela pessoa conhecida em março, será que semana que vem vai ficar livre? Eu vou poder não vai sair? ser. Gente, é renunciar a essa onipotência que a gente tem. E quando a gente mergulha na astrologia, a gente cai muito essa onipotência, porque a gente vê que a gente tem livre-arbítrio, claro que tem, mas é um livre-arbítrio dentro dessa coisa maior. Não adianta você falar, agora não está acontecendo nada, né? Bom, a gente vai encerrar. Nós tínhamos muito mais a conversar, porque é maravilhoso, adorei falar com você. E a gente está encerrando. Se você quiser colocar alguma coisa para a gente fechar, fique à vontade. Eu acho que a história mostrou que a gente pode ter esperança, claro, né? É para ter, porque essa crise vai passar. Isso, e procurar contribuir individualmente. Poder caminhar para uma sociedade melhor. Eu acho que isso é o reflexo de tudo que já vinha vindo. Então, a esperança, é claro, e não é só esperança, nós vamos sair disso e vamos sair depois, porque, inclusive, naqueles índices, no estudo do André Barbot, de 2023 até 2029, é uma curva totalmente ascendente. Totalmente. Não tem, assim, uma queda. É totalmente... Então, vai ser, sabe, progresso. Então, vamos estar aí firmes para participar disso, né? Eu espero realmente, viu? Estou cheia de esperança também. Muito obrigada a quem está nos assistindo e até a nossa próxima oportunidade. Obrigada pelo convite aí. Tchau. Beijo para você. Tchau, Obrigada a você. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.